Que agora, às 6h57, a gente vai falar de saúde. Hoje, dia 13 de março, é o dia de uma doença que afeta pelo menos 10% das mulheres brasileiras. Nós estamos falando da endometriose. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sintomas, diagnóstico, formas de tratamento, a Eduarda Demenech está com uma profissional que vai trazer aquelas dicas, né? Qual é o momento em que você vai ligar aquele alerta de, opa, preciso procurar ajuda. Duda, vamos lá, o profissional já está conosco, vamos com essas dicas então e orientações. Com certeza, viu, Eveline? Hoje, inclusive, é o Dia Nacional de Luta, de Combate à Endometriose. É um assunto que a gente precisa conversar mais. Para vocês terem uma noção, no mundo, 1 em cada 10 mulheres tem essa doença. Geralmente, ela acomete aí as mulheres entre 25 e 35 anos, afeta muito a qualidade de vida, porque geralmente essas mulheres, elas sentem muita dor. Dor na menstruação, dor na relação sexual, ou seja, é uma vida de dor. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, para trazer esse alerta para você, mulher que está nos assistindo, está aqui comigo o cirurgião geral, que é especialista em cirurgia ginecológica, Roger Bersot. Doutor, muito obrigada, primeiro, por estar aqui no Bom Dia Santa Catarina. Eu já começo lhe fazendo a seguinte pergunta: quando a mulher precisa ficar atenta? Quais são os sinais? Muito bom dia. Bom dia a todos. A gente sempre frisa que o paciente, muitas vezes a mulher fica 5 anos, 10 anos da sua vida tendo cólicas importantes menstruais e perimenstruais e considera isso normal. Isso não é uma situação normal, nunca vai ser uma situação normal. Então, pela sociedade já está falando que a pessoa pode ter cólica menstrual. Se a pessoa tem isso e é uma situação que causa incapacidade, às vezes causa falta ao trabalho dessas pacientes, isso não é considerado normal. O paciente tem que procurar um médico. Geralmente a orientação é fazer que tipo de exame, doutor? Esses pacientes ideal seria passar por um médico especialista na área para poder coletar a história dela e tentar direcionar os exames para essa situação. Alguns exames de imagem em serviços especializados, tipo ressonância de pelve com contraste e preparo, ultrassom transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, são exames que são com uma grande acurácia para poder fazer o diagnóstico. O senhor comentou que a dor é o principal sintoma que a mulher sente, mas tem algumas mulheres que só descobrem que tem endometriose quando começam a tentar engravidar e não conseguem. Existe tratamento para isso também, doutor? Sim. Essa situação da dor ser o principal sintoma, ele é um dos principais sintomas, mas tem muitos pacientes que têm dor na relação sexual. Isso definitivamente não é uma situação normal. Eu tenho alguns pacientes que não têm quase nada de sintoma, mas não conseguem engravidar. Então, tem alguns pacientes que procuram a consulta médica justamente por não conseguir engravidar. O tratamento existe. O tratamento, dependendo da situação, da apresentação da doença, ele pode passar por um tratamento cirúrgico associado ao medicamentoso. São pacientes que, bem tratados, conseguem se livrar dessa doença por um período de 10 a 15 anos. Consegue engravidar também, doutor? É uma situação bem frequente o paciente, após o tratamento, conseguir engravidar. É uma situação que é um dos principais motivos do paciente procurar o consultório médico. Agora, é importante, então, estar muito atento. Inclusive, esse Dia Nacional de Luta já fala sobre isso, né? Para a mulher ficar atenta, porque ter dor não é normal. Exatamente, bem lembrado que você falou. Esse dia foi criado, é importante isso, porque as pessoas têm que se conscientizar, têm que procurar um médico, porque não pode ficar em casa com dor, tendo dificuldades na relação sexual, tendo muita cólica, o paciente tendo falta ao trabalho e simplesmente ser taxado de uma pessoa que é muito sensível. A dor não é normal, dor na menstruação não é normal, ter dor na relação sexual não é normal. Procure um médico e vamos em frente. Esse é o dia para se pensar e, a partir daí, usar esse dia como vários outros dias do ano para tentar descobrir o seu problema e resolver. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Olha, é um assunto que a gente tem que sim colocar nas nossas rodas de conversa, viu, Eveline? Muito importante, porque é aquilo. Às vezes você acha que, eu só tenho uma dorzinha, mas isso não é normal. Então procure o seu médico, peça esse exame para fazer de uma forma mais aprofundada, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. Eve e Douglas. É isso, agradeço ao nosso entrevistado. Dicas importantes, né, para a saúde da mulher. Obrigado, Duda. Até mais.